Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje continuamos as nossas leituras aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E falamos no nosso último estudo sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, né? Nesse ensinamento que nos é trazido, a gente pode compreender que são diferentes os estados em que os espíritos se encontram na erraticidade. E esse diferente estado tem uma relação muito forte com a felicidade ou a infelicidade em que eles se encontram. Ou seja, o estado de espírito em que eles se encontram. Tem muito, portanto, a ver com o progresso espiritual que eles alcançaram em si mesmos. Então, eles vão ter mais ou menos paz, mais ou menos felicidade, mais ou menos serenidade, mais ou menos sofrimento, e eles vão ter as recompensas sobre as obras boas que praticaram e também, né, terão a responsabilidade daqueles atos infelizes que cometeram na sua última existência, né? Lembrando que o estado do espírito ele é uma construção, né? É uma construção que se passa e que se constrói, né, em vidas sucessivas, não apenas na nossa atual existência aqui, quando nós nos estamos referindo a nós aqui encarnados, né? O estado em que nós nos encontramos, ele guarda, portanto, né, um resultado de todo esse processo espiritual que o espírito vem passando e até o ponto em que ele se encontra hoje. Então isso também nos ajuda a compreender que muitas das situações que nós passamos têm as suas relações com necessidades de crescimento que nós mesmos escolhemos para que a gente passe aqui na nossa encarnação, que são vistas como sendo as nossas provações, bem como também temos situações em que estamos resgatando equívocos do passado, né? São as nossas dívidas que nós temos a oportunidade de resgatar, né? Em que nós nos esforçamos por reparar aquilo que nós, em outros momentos, entendíamos, talvez, como sendo o correto, ou que nós ainda, ignorantes daquilo que seria o correto, fizemos, né? Nesse processo de aprendizado do que é o bem e o mal. Fica a leitura, né, uma sugestão de uma leitura que eu gosto muito, vou tentar achar aqui para a gente aqui rapidinho, né, aqui na Gênese. É um capítulo muito importante para a gente compreender. Esse aqui, ó, capítulo 3, o bem e o mal, né? Ele ajuda muito a gente a compreender esse processo evolutivo, né? No Céu e Inferno também, a gente sempre comenta aqui, né? A primeira parte, onde Kardec nos traz esta tese que ele formula, como ele mesmo coloca, né? A respeito da condição futura dos espíritos, que é baseada e fundamentada não na sua opinião pessoal, mas sim nos depoimentos que os próprios espíritos trouxeram, felizes ou infelizes, em sofrimento ou não, eles mesmos nos trazem este relato das suas próprias situações, ou eles trouxeram, né, naquela época, e que permitiu Kardec formular a tese da condição futura desses espíritos. É muito importante de compreender este processo de aprendizado e que o resultado das ações, dos esforços, né, de todas as ações que o espírito faz em vias de progredir, né, traz para ele em uma condição mais ou menos feliz, em que ele vai se depurando pouco a pouco, né, neste processo. Não rapidamente, no sentido de que ele passa de uma condição para outra saltando, né, etapas, né, pulando etapas. Não, é um processo que ele, sim, a depender da sua vontade, pode caminhar passando, né, por este caminho mais ou menos rapidamente. Isso sim, a depender dos seus esforços. Mas não é dando saltos, né, pulando etapas. É uma construção, portanto. No Livro dos Espíritos, também nós falamos sobre essa parte, sobre essas condições, né, futuras. Né? Na parte quarta, por exemplo, até vamos comentar essa questão 1012 hoje, né, ela também nos auxilia a compreender, né, essa questão futura. Aqui, ó, esse capítulo aqui, o 2, né, da parte quarta, das penas e gozos futuros. Muito interessante. A gente entender que é um processo de aprendizado. Mas gostaria de deixar aqui o capítulo 3 da Gênese, né, muito importante para a gente compreender. Né? Na parte segunda também do Céu e Inferno, tem um capítulo que fala da transição, né, da vida corpórea, né, para a vida espiritual, no processo de transição. Né? Esse capítulo se chama O Passamento. Ele é muito interessante para relatar essa questão futura, né, e quais são as sensações que o espírito experimenta nesta passagem. Mas isso, né, se refere, portanto, a esse estado da alma. E na erraticidade nós sabemos que, né, se trata do espírito no mundo espiritual, desse espírito que ainda precisa progredir, que precisa encarnar, precisa passar por encarnações, vidas em mundos mais ou menos materiais, né, mas necessários para o seu processo de purificação. Mais ou menos materiais que eu digo, é no sentido de que cada um dos mundos, né, que oferecem ali possibilidade de encarnação para os espíritos, né, oferecem a eles corpos mais ou menos materiais. Isso que nós queremos dizer. Né, em que essa materialidade do corpo físico guarda uma relação forte também com o progresso espiritual alcançado por aqueles espíritos. Né? E é isso que nós falamos aqui, inclusive, né, no nosso último estudo. E olha só,
as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam, então nós estamos falando aqui de mundos, né, materiais físicos, né, moradas correspondentes ao adiantamento destes mesmos espíritos. Né? E o corpo, né, que é utilizado, o corpo material utilizado pelo espírito, ele sim é mais ou menos grosseiro, como Kardec gosta de utilizar essa palavra, né? Ele é mais ou menos grosseiro. No nosso aqui, ainda é muito grosseiro, porque estamos ainda em um mundo de provas e expiações. E isso é tratado nesse capítulo, né? Nesse capítulo aqui, há muitas moradas na casa de meu pai, por exemplo, né? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó, diferentes categorias dos mundos habitados, que inclui, por exemplo, né, os mundos de provas e expiações, né, que está sendo também trabalhado em um outro item neste mesmo capítulo, né, mundos de expiações e de provas. Nós falamos muito, né, sobre mundos de regeneração. Nesse capítulo aqui nós temos as explicações a respeito desse assunto, né, mundos regenerados. Né? Também falamos sobre mundos inferiores e mundos superiores. E, por fim, progressão dos mundos. É interessante, né, quando a gente fala assim, sobre mundos regeneradores, ou mundos de regeneração, que esta mudança, né, como nós acabamos de ver, né, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha, isso é muito, muito importante de entender. Os mundos oferecem as moradas que guardam uma correspondência, uma relação com o adiantamento alcançado por aqueles espíritos. O adiantamento moral, intelectual, ou seja, o progresso espiritual alcançado por aqueles espíritos. Então, quando nós falamos sobre mundos regenerados, ou mundos de regeneração, nós temos que compreender ali que os espíritos, ou seja, as individualidades, elas, alcançando ali um grau, né, de adiantamento espiritual, elas, portanto, habitam aquele mundo e a coletividade da qual elas fazem parte permite essa transformação. A transformação da sociedade, né, a transformação, inclusive, do mundo, porque as ações que esses espíritos, né, vão proporcionar ao mundo vão também trazer mudanças para ele. Né? Vamos colocar assim, por exemplo, quando nós pensamos no meio ambiente e colocamos ou trazemos ações que vão beneficiar o meio ambiente. Por exemplo, esse é um exemplo, né, para a gente entender. Mas é importante de entender que essas moradas, elas guardam, portanto, essa relação com os espíritos, com o progresso espiritual alcançado pelos espíritos que ali habitam. E se nós estamos falando de mundos regeneradores, e se nós quisermos, né, fazer parte de um mundo de regeneração nas nossas próximas encarnações, então é importante de entender que a mudança que tenho que fazer é dentro de mim. O meu espírito, ele tem que ter alcançado um grau evolutivo que condiz com essa nova condição. Né? Não é algo que vai ser uma chave que se vira e, a partir de agora, o mundo mudou de categoria e todos que estão aqui também mudaram de categoria. Não é assim. É um processo em que, entre uma condição e outra, existem ali infinitos passos. Nesse exato momento, enquanto nós falamos, a cada segundo que passa, nós estamos promovendo transformações. O mundo está em transformação, nada está de maneira estática. E, portanto, né, como nós inclusive falamos no nosso último estudo, né, aqui sobre a percepção, né, dos espíritos com relação à duração do tempo. Né, isso lá nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Né, a compreensão do presente, né, que os espíritos têm guarda uma relação também muito forte com esse progresso espiritual alcançado, porque eles compreendem a importância do instante atual como sendo ali uma oportunidade de transformação, seja para eles, seja para aqueles que estão ao redor. Então é importante de entender que quando nós estamos falando sobre progressão dos mundos, ou diferentes categorias dos mundos habitados, nós estamos falando ou nos referindo a mundos de regeneração, em que nós temos ali o anseio, né, a vontade, o desejo de ali habitar. É necessário que a gente compreenda que são os esforços que nós fizemos para que a gente se melhore enquanto espíritos e vai nos permitir alçar esses voos, né, a mundos mais felizes do que aquele que nós habitamos hoje. Né? E a gente poderia, né, só a questão de curiosidade, né, nos perguntarmos, mas se o mundo está passando por uma transformação, se nós estamos vendo que, como os próprios espíritos nos trouxeram os ensinamentos, passando por uma transformação planetária, os espíritos que ali habitam, muitos deles não parecem condizer com essa nova condição, o que vai ser feito deles? Né? Nós temos que compreender que esses espíritos que também, né, se encontram nessa situação, progrediram já também muito em inteligência, em valores também, que estão já inerentes ao seu próprio espírito, mas que, como nós, também somos falíveis e, eventualmente, vamos ter os nossos tropeços. Vamos nos deixar levar por caminhos que não são tão bons, mas, mais uma vez, como nós estamos aprendendo, né? Lá no capítulo 3 da Gênesis, explica muito bem o que e por que isso acontece. Né? Essa origem do bem e do mal é um processo de aprendizagem muito importante de ser compreendido. Né? E esses espíritos, talvez, que hoje, né, nós não podemos julgar, porque nós não sabemos o que eles passaram. E como nós comentamos no começo, aquilo em que eles estão
passando, o contexto no qual eles estão inseridos, tem uma relação muito forte com tudo isso que ele construiu no passado para cá. E talvez isso seja um progresso muito grande que ele alcançou, se comparado a outras encarnações. Então a gente não tem como saber. Mas é importante de entender que se nós estivéssemos no lugar daquele espírito ali encarnado, será que nós teríamos feito diferente? Então é uma questão que nós precisamos trazer para nós, e não para os outros, no sentido de nós julgarmos. Mas, como nós estávamos comentando, em relação a esses espíritos que talvez, e nós também podemos estar neste conjunto, se nós não nos encaixarmos nessa nova condição, o que acontece com a gente? Então, existem diferentes mundos, ou diferentes categorias dos mundos habitados, que vão, portanto, fornecer as habitações adequadas para esses espíritos. Então, esses que nós também podemos fazer parte, se nós não nos esforçarmos, se nós não mais nos enquadrarmos nessa condição deste mundo regenerado, por exemplo, e se isso trazer ali um certo impacto para essa nova condição, então nós seremos, como a gente costuma dizer nos nossos estudos, a gente vai ser convidado a encarnar em mundos relativamente inferiores ao que nós habitamos hoje. Ou seja, relativamente inferiores ao planeta terrestre que nós habitamos hoje. Só que isso também está condizente com a misericórdia e a justiça divina. Porque nós não seremos relegados a uma condição infeliz, sem ali uma oportunidade de crescimento, de progresso, de construção espiritual. Não, de forma alguma. Nesses mundos relativamente inferiores ao qual nós habitamos hoje, lá nós teremos, se nós estivermos ali nessa condição de agora encarnados naquele mundo, a possibilidade de, com o progresso alcançado já por nós, em termos intelectuais, em termos morais também, auxiliar os espíritos menos adiantados do que nós. Ou seja, nós auxiliaríamos esses espíritos também no seu progresso espiritual. E isso nós temos, o conhecimento sobre povos que vieram encarnar aqui na Terra para auxiliar o nosso progresso espiritual, o nosso progresso, o progresso da nossa humanidade. Por exemplo, temos os exilados de Capela, em que nós podemos ali ter várias obras que nos esclarecem, que nos trazem informações. E temos aqui os fatos, que comprovam o progresso dessas coletividades mais adiantadas e que muitos dos espíritos que vieram, já retornaram ali ao seu mundo de origem. Então é interessante de ver que existe sempre a possibilidade da gente continuar no nosso progresso e que tudo aquilo que o espírito construiu reflete na condição em que ele se encontra. Como nós comentamos, tanto em um estado feliz ou infeliz na erraticidade, seja no plano espiritual, ou também no mundo no qual ele habita. Então olha que interessante, Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos, ou seja, os habitantes, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros, da mesma categoria que o nosso, e outros, eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, é interessante a gente ver que é sempre uma relação, ou seja, o que é um mundo superior? O que é um mundo inferior? Então, se eu falo assim, eu vou pegar um mundo inferior, esse mundo inferior com relação à Terra. Um mundo superior com relação à Terra. Porque se nós falarmos apenas um mundo, vamos colocar assim, um mundo X. O mundo X ele é superior à Terra. Vamos colocar assim um exemplo. O mundo X, se eu pegar Júpiter, existem mundos que são mais adiantados do que esse mundo ao qual nós estamos nos referindo. Então, por exemplo, Júpiter é superior à Terra, mas Júpiter pode ser inferior a um outro mundo superior a ele. Então é sempre uma questão relativa, o que é um mundo inferior e o que é um mundo superior. Existem, obviamente, os mundos que estão em processos de formação, aí seriam uma outra questão. Aí são os mundos em via de formação, que também, inclusive, têm o seu propósito. Se a gente vai lá no livro dos Espíritos, no capítulo 6 da parte 2, que fala da volta dos espíritos ao mundo espiritual, se eu não me engano, mas eu sei que é o capítulo 6. Ele vai lá falar sobre mundos transitórios. E mundos transitórios servem exclusivamente de habitação para os espíritos errantes. Não existem espíritos ali encarnados. É um planeta em vias de formação, no qual ali não existe ainda a possibilidade da vida orgânica, mas que mesmo assim este mundo tem como possibilidade ali de oferecer de habitação para esses espíritos errantes. Seria ali como se fosse algo transitório, em que eles aguardam ali uma oportunidade de ascender a mundos mais evoluídos ou se preparam mesmo para encarnar nos mundos ao qual eles estão ali associados. Então, são os mundos transitórios. Mas então, vamos voltando aqui no nosso raciocínio, então essa questão de mundos inferiores e superiores está sempre guardando uma relação com uma referência. Então é o que ele está falando assim, são mundos em que os habitantes ali estão mais ou menos evoluídos,
e que são mundos que guardam uma relação de inferioridade com a Terra, né? Tem também mundos da mesma categoria que o nosso e outros que são mais ou menos superiores a todos os efeitos, né? É que assim, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Mundos inferiores à Terra, né? A existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral, né? Então a gente entende que a Terra ainda é um mundo que guarda ali, o que recebe espíritos que já evoluíram bastante. Nós somos espíritos que já, né, relativamente aprendemos bastante, desenvolvemos a nossa inteligência, já guardamos, né, as possibilidades do raciocínio, já temos a possibilidade do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, já conhecemos, né, a existência de Deus, estamos aprendendo a compreender Deus, né, estamos desenvolvendo as nossas faculdades e a nossa condição nos diz que não somos espíritos que acabaram de ali adentrar, por exemplo, a humanidade espiritual que tem ali a razão, né? A possibilidade do desenvolvimento da razão, de pensar, de refletir, de tomar uma decisão, né? Não somos espíritos que estão nessa condição, porque nós já nos desenvolvemos relativamente, né? Mas ainda temos, segundo as nossas características, muitas paixões, né, que estão relacionadas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, etc., que, portanto, nos faz pensar, né, nos faz pensar que ainda temos muitas mazelas dentro de nós que precisam ser trabalhadas, ou seja, moralmente, ainda somos espíritos que precisam de bastante aprendizado, de bastante reeducação, né? Como o próprio Jesus nos trouxe, né, o ensinamento, né, que ele não tinha vindo para aqueles que estavam sãos, mas sim para aqueles que estavam doentes, né? E aqui nós sabemos que é um mundo que recebem espíritos, muitas vezes, doentes moralmente, né? Se nós olharmos para nós mesmos, a gente vai reconhecer, né, grandes dificuldades morais. Nós precisamos trabalhar, né, todos os dias, né, que exigem da gente muito esforço, muita perseverança, muita coragem, muita confiança em Deus, mas que também exigem de nós, né, o nosso esforço, né? Porque sabemos que, como nós estamos vendo aqui no nosso estudo, este progresso alcançado pelo Espírito é fruto do seu próprio trabalho, né? Em que Deus, na sua providência, fornece os meios adequados para nós, inclusive os mundos que ali, né, nos servem de morada. Porque os mundos, eles então oferecem os meios adequados para o progresso dos espíritos. Olha só. À medida que esta se desenvolve, né, ou seja, a vida moral, à medida que esta, né, então esta se refere aqui ao que ele acabou de falar, a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria. De tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. A gente comentou isso no começo. Olha como que é interessante, né, a gente refletir sobre esse progresso, né, de que esta felicidade vai sendo construída e a cada vez que nós conseguimos nos desenvolver mais, à medida que nós vamos nos desenvolvendo e que vamos construindo em nós, né, uma característica moral melhor, nós temos a possibilidade de alcançar também mundos superiores, em que também nestes mundos mais superiores, em que a matéria ela é menos densa e a influência dessa matéria, ou seja, do corpo, né, físico, que serve ali de habitat para o espírito, né, temporariamente, ela é menor, a influência que esse corpo oferece é menor, então mais livre o espírito está para o exercer das suas faculdades. Então, ele, né, como já sendo o artífice do seu próprio progresso espiritual, ou seja, o responsável pelo seu próprio progresso espiritual, ele já tem ali, né, construído em si uma felicidade, uma condição inerente a si mesmo, uma paz, que ele, né, vai trazer para ele ali uma situação muito feliz. Mas é ele que é o responsável por modelar a si mesmo, né? É muito bonito. Eu vou até abrir um outro parênteses aqui, né? Eu estou aqui na página 59, mas né, hoje eu estava lendo aqui uma parte muito bonita, né? Que é essa aqui, ó. No capítulo 6. Aqui no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, é um capítulo muito bonito, né? Então, aqui ele nos traz aqui, né, uma passagem muito bonita que eu estava lendo aqui hoje, que, sabe, vale a pena a gente colocar aqui também como, né, base aqui para o nosso comentário, né? A gente está no capítulo 6, né, vamos voltar lá para o anterior, mas só aqui para a gente fazer um parênteses, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Cristo Consolador. No item número 6, olha esse último parágrafo, olha que bonito, né? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e mostra o sublime objetivo da aprovação humana. A gente não vai fazer o estudo dessa parte, tá? É só para a gente ler aqui. Assim, como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida e lançai-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Olha só. E quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila,
a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Olha que bonito isso aqui, né? Porque a gente está sempre amparado, nós estamos, né, como ele acabou de falar aqui, né? Estou convosco, né? Então nós estamos sempre amparados, nós temos nossos guias, Deus está sempre nos fornecendo tudo aquilo que nós precisamos para o nosso adiantamento. Mas Ele quer, como está dizendo aqui, que nós também trabalhemos nós mesmos essa nossa felicidade, essa nossa construção, essa nossa casa interior, esse nosso templo interior. Porque somos nós que, optando por um ou outro, optando por uma situação ou outra, tendo coragem para enfrentar uma situação ou outra, é que nós vamos construindo em nós esse progresso espiritual. Então existe a responsabilidade que nos compete. Existe o espírito que escolhe, que é o construtor do seu próprio futuro. Como ele está falando aqui, a fim de ser os artífices da vossa imortalidade. Isso é muito, muito importante da gente compreender. E é muito bonita essa mensagem, né? Então, quando nós estávamos falando aqui, né, vou voltar lá para a página 59, né, essas diferentes categorias do mundo habitado, então, à medida que nós nos desenvolvemos, né, vamos ascendendo a mundos mais felizes, em que a matéria influencia menos, cada vez menos, na manifestação do espírito, e que ele se sente mais feliz por isso, né? Mas é o resultado disso que ele construiu em si mesmo. É um progresso, né? Em que nos mundos mais adiantados, a vida se torna, por assim dizer, toda espiritual. Quer dizer, a matéria do corpo físico, ela vai sendo cada vez menos grosseira, ao ponto de que ela, uma hora, vai se confundir com o próprio perispírito. O próprio perispírito, inclusive, passa por diversas transformações, né? E ele também é construído, né, com, né, a matéria que está ali no mundo em que o espírito se está habitando, né? Fala também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também fala sobre isso, né? O próprio perispírito passa por diversas transformações e vai se tornando cada vez mais fluídico, né? Muito interessante. E é importante a gente fazer uma leitura aqui de uma questão que está lá nessa parte 4ª do Livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Olha que pergunta. Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Olha só que interessante. É muito importante a gente compreender todo esse raciocínio, porque os mundos, portanto, têm a relação sempre direta com o grau de adiantamento dos espíritos que ali habitam. E nós estamos, portanto, em um mundo que condiz com o progresso que nós construímos em nós mesmos. Olha só que interessante, né? Aqui ele continua, né? Os mundos intermédios, né, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Mais uma vez, né? Aqui guardando uma relação com a coletividade que ali habita. Se nós quisermos a transformação do mundo, é necessário que essa transformação comece dentro de nós, cada um de nós, porque somos as individualidades que compõem essa coletividade. Olha só, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, né, por exemplo, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes. Aqui a gente falou 4. Quer dizer, existem 4 condições, portanto, de mundos? Não, olha só. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, né, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Quer dizer, apesar dele aqui vai falar sobre essas 4 divisões que a gente acabou de citar, entre essas divisões, né, existem infinitas condições. Né? Aqui é simplesmente uma maneira para a gente compreender que os mundos são mais ou menos felizes e guardam uma relação com o grau de adiantamento da maioria dos espíritos que ali habitam. Né? Então, apesar de não poder fazer uma classificação absoluta, a gente pode dividir, né, considerando as características mais salientes, ou seja, mais presentes ali daquela população. Então, temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Né? Isso aqui é importante dizer, porque da alma humana que a gente está falando são esses espíritos. Né? Alcançaram ali já a possibilidade do raciocínio. Já tem a possibilidade de manter o pensamento constante, de começar a refletir mediante aos estímulos que são trazidos a ele, né, de refletir e tomar uma decisão. Né? E essa reflexão e essa tomada de decisão auxilia ele no desenvolvimento do seu intelecto, bem como da sua parte moral. Por exemplo, né, isso é muito importante. Aqui na Gênesis, mais uma vez, nesse capítulo do bem e o mal. Né, quando lá, né, ele fala sobre isso nesse capítulo, quando lá, nas primeiras encarnações da alma humana, né, vamos pegar o mundo primitivo,
né? O espírito está lá, não tem ali a vida em sociedade, ainda não descobriu o fogo, né? Ali ele está em uma condição realmente primitiva, em que todas as suas faculdades ainda estão por se desenvolver, né? Mas consideramos que ele já tem a razão como uma propriedade dos seus espíritos, né, que são a consequência da individualização do princípio inteligente, que passou ali por, né, infinitas condições, né, infinitas entre aspas, né, mas porque eles foram criados, nós fomos criados, né, mas que passou ali por inúmeras situações, e aí a gente pega lá a evolução que é trazida, que se passa nos seus diferentes reinos, né, no mineral, vegetal, animal, etc. Mas nós não vamos falar sobre isso. Aqui a gente está considerando as primeiras encarnações da alma humana, já então espíritos individualizados, que já têm a possibilidade do raciocínio. E aí você pega e fala assim, nossa, lá na época das cavernas, né, quando nós, então, estamos nesse corpo, o espírito, por isso que precisa encarnar, o espírito ali recebendo os estímulos do meio ambiente que o cerca, ou seja, o frio, o medo, a dor física, esses estímulos são necessários para que o espírito desenvolva, primeiro, a sua inteligência, porque quando ele sente frio, ele vai procurar algo para se cobrir, né? É o instinto de conservação, que já é como fala? Uma conquista do seu espírito neste processo de individualização do princípio inteligente, né? A gente já vê esse instinto, né, desenvolvido nos animais, né? Mais uma vez nesse capítulo da Gênesis, né, falando aqui, ó, ele fala que é o instinto e a inteligência, muito importante, né? Mas ele vai procurar ali desenvolver algo para se cobrir ou algo para se aquecer, daí que surge o fogo, né? Por exemplo, o fogo vai trazer para ele possibilidades de, por exemplo, comer algo em muito menos tempo. Então antes, né, antes do fogo, né, nós, né, vamos colocar assim, nós gastávamos uma grande parte do dia, por exemplo, na alimentação. Se a gente for no supermercado, por exemplo, a gente pega lá, né, vamos considerar, né, um bife, né, mesmo que a gente não coma carne, ou se a gente come carne, mas vamos imaginar, né, que a gente pegou lá um bife cru. Quanto tempo que a gente demora para comer um bife cru? Demora muito tempo, né, a mastigação, né, é um processo muito demorado. Com fogo, esse processo é muito mais rápido, você faz um bife lá, né, e muito mais rapidamente, e come ele muito mais rapidamente. Qual que é a consequência disso? Mais tempo para se dedicar a outras coisas. Então, veja que é um processo. Como quando descobre ali o fogo, né, então o homem ele tem a possibilidade de descobrir outras coisas, de desenvolver mais ainda a sua inteligência, né, de se dedicar a outros aprendizados. Vai desenvolver as armas ali, né, as lanças lá com pedra, depois vai criando outras coisas, etc. Além disso, o fogo, né, que a gente estava falando do fogo, permite que ele entre em contato com outros seres, porque é ao redor dessa fogueira que ele vai ter os primeiros contatos sociais ali com os outros. Né? Muito interessante, não sou especialista nessa área, mas é só para a gente ter uma ideia, né, dessas características, em que esses mundos primitivos servem ali de habitat para esses espíritos, ainda nessas primeiras encarnações, né, mas que está condizente com essas possibilidades, né, essas características necessárias para o adiantamento deles. Né? Hoje nós já desenvolvemos, nesse processo todo, nós passamos por isso. Desenvolvemos a nossa inteligência, né? Já desenvolvemos também muitas características morais, precisamos desenvolver muito ainda, mas já desenvolvemos. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, mundo de expiações e provas, onde domina o mal. Né? Será que é isso? Será que domina o mal? A gente olha para trás da nossa história, realmente. Né? Hoje, como será que se dá essa percepção? Será que o mal domina? Né? É uma transformação, né? A gente vê que existe uma transformação. Por mais que às vezes a gente ainda não compreenda, não consiga enxergar, existe a transformação. Para quem tiver o interesse do estudo, né, posteriormente, né, é importante a gente ler isso aqui, né, aqui, ó, destinação da Terra e causa das misérias humanas. Né, a gente não vai estudar isso aqui hoje, mas fica o convite para estudar. Destinação da Terra e causa das misérias humanas. Né? Então, continuando aqui a nossa leitura, o que mais que temos? Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que espiar ainda tenham que espiar, hein? Ou seja, ainda tem que resgatar erros do passado. Aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Né? Mas, veja, para nós conseguimos ficar aqui no mundo de regeneração, para nós já é uma conquista muito grande. Né? Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, né? Então nem são 4, né, como nós havíamos comentado, mas até muito mais dentro dessas classificações que não são absolutas, mas que nos auxiliam a compreender. Né? E esses mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, né? E aqui depurados nós entendemos que já alcançaram a perfeição, em que não necessariamente precisam das encarnações ainda. Né? Se nós estamos considerando espíritos puros, não necessariamente eles precisam da encarnação, porque eles já alcançaram essa perfeição relativa. E não precisam passar por esse processo de purificação. Mas eles podem encarnar como missionários, né? Ou enquanto exercendo, executando uma missão. Né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Muito interessante, né? Muito interessante isso aqui. O número 5, é só esse parágrafozinho aqui, acho que é bom a gente ler, né? Porque vai auxiliar a gente a compreender e fechar o raciocínio. Os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quer dizer, nós todos vamos passar por diferentes mundos para realizar o progresso espiritual ao qual nós estamos imersos, né? Ou seja, para que a gente passe
né, por todos esses processos, desde lá das nossas primeiras encarnações, ou mesmo até antes, né, essa individualização do princípio da gente, até chegar à perfeição ali para nós, que a gente consegue compreender hoje, é necessário que a gente passe por vários mundos. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Né? É muito importante esse capítulo. Né? Aí uma recompensa ascenderem, ou seja, subirem, né, passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para um outro mundo mais infeliz do que aquele que se vê impelidos de voltar quando se obstinaram no mal. Né? Muito interessante, né? Bom, meus amigos, espero que a gente tenha trazido algumas reflexões, né? A gente compreender essa questão do nosso próprio esforço, né? Sempre confiando em Deus, né? Rogando a Ele, né? Batendo na porta, né? Solicitando auxílio, né? Procurando, porque Ele vai sempre nos fornecer os meios adequados, Ele vai sempre nos fornecer aquilo que nós precisamos para progredir. E se nós pedirmos o bem, né? Ele nos oferece o bem. Ou seja, queremos nos melhorar, queremos progredir. E se eu rogo a Deus que me auxilie nesse meu progresso, então Ele nos envia os meios, as oportunidades, as circunstâncias, as situações que nos vão permitir exercer aquela qualidade tão desejada por nós. Por exemplo, a paz, a humildade, né? O amor, enfim, né? Todas essas características que nós, enquanto seres espirituais, devemos procurar, porque elas são as verdadeiras propriedades do espírito e não se perdem. Buscando essas propriedades, essas características, né? E rogando a Deus, essas oportunidades vão ser fornecidas a nós para que a gente possa trabalhar, escolher, agir, ser o merecedor dos atos que nós, né, fizermos. Né? Ou seja, como nós lemos lá no capítulo 6, né, do Cristo Consolador, né, para que nós, como Ele quer, nós sejamos os artífices da nossa própria imortalidade. Né? Então, meus amigos, agradeço a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do Plano Espiritual que nos auxiliam sempre nos nossos estudos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, fazendo algumas reflexões, né, dentro das nossas possibilidades, né, obviamente, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos fazendo esse estudo. Se esse estudo, né, auxiliou vocês, né, deixem aí nos comentários, né, eu gostei muito de uma pessoa que deixou o nome da cidade, né, ou do estado, né, que ela estava, gostei muito de ver, né, ela colocou lá Sergipe, é um estado que eu não conheço, né, gostaria de conhecer. Mas deixou lá o estado, né, coloca lá o estado para a gente ver de onde que o pessoal está assistindo. Isso é muito, muito, muito feliz, né, da gente ver os estados, né. Então fica um abraço, né, e obrigado a todos que nos assistiram também, que participaram do nosso estudo, né. Um abraço aqui de Minas Gerais.